Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris Orzil, professora de português, e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre algumas regras de acentuação gráfica, principalmente para aqueles que pretendem prestar um concurso público, né? A gente sabe que o concurso do TJ vem aí, né? Assim como outros concursos pelo Brasil, e é super importante que a gente entenda aquelas matérias que são as que sempre caem em concursos, né? Independentemente de organizadora, de região, de ser um concurso de nível médio ou de ser um concurso de nível superior, existem matérias que estão sempre frequentes. Por exemplo, acentuação gráfica, né? Eu sei que a grande maioria das pessoas sabe que esse é um assunto que cai com uma frequência muito significativa. Então, se você pretende prestar um concurso público, é importante que você dê atenção a essa parte da matéria. Como que você deve estudar essa parte de fonologia, acentuação gráfica? Primeiro, você tem que entender não só se uma palavra é ou não acentuada. É importante que você saiba também a regra que justifica a acentuação dela, né? Antes de mais nada, é importante que a pessoa tenha conhecimentos básicos em relação à fonologia. Por exemplo, você tem que pegar uma palavra e saber classificá-la de acordo com a tonicidade silábica. O que seria tonicidade silábica? É você dizer qual é a sílaba tônica daquela palavra. Então, por exemplo, nós temos monossílabas átonas e monossílabas tônicas na língua portuguesa. Monossílabas são palavras de uma sílaba, né? As átonas são pronunciadas com um timbre mais fraquinho, justamente porque elas não têm muita autonomia semântica, né? Elas não têm muita autonomia fonética, melhor dizendo. Então, artigos, conjunções, preposições, essas palavras que aparecem com uma sílaba só, acabam sendo pronunciadas como monossílabas átonas. Então, elas nunca vão ter acento gráfico, né? Que é o acento mesmo, aquele que a gente usa numa palavra. Agora, se a gente for pensar nas monossílabas tônicas, que são aquelas palavras de uma sílaba só e que pertencem a classes gramaticais mais independentes, com substantivos, adjetivos, advérbios e verbos, a gente vai dizer, opa, essas monossílabas aí são tônicas, são pronunciadas com um timbre mais forte, né? Então, quando você diz que uma monossílaba é átona, ou se ela é uma monossílaba tônica, a sua intenção é fazer a classificação dessa palavra de acordo com a tonicidade silábica, não é verdade? Existem também as oxítonas, que são as que têm a última sílaba tônica, como bambu, caqui, paraná. Existem as paroxítonas, que são as que têm a penúltima sílaba tônica, como panela, camisa, mala, família, Cristiane, né? E existem as palavras proparoxítonas, que são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica. Nessa regra aí todo mundo conhece, toda proparoxítona é acentuada. Então, é importante que você tenha conhecimento da classificação das palavras de acordo com a tonicidade silábica, para que depois você estude acentuação gráfica. Por quê? Porque, na verdade, a maioria das regras de acentuação gráfica envolvem justamente o conhecimento, né, da classificação da palavra de acordo com a tonicidade. Então, quando você for estudar as regras de acentuação gráfica, vão ter lá regra das monossílabas tônicas que são acentuadas, já que as átonas nunca vão receber acento gráfico mesmo. Então, você estuda a regra das monossílabas tônicas. Depois você estuda a regra das oxítonas, que são acentuadas. Depois você estuda a regra das paroxítonas, que são acentuadas. As proparoxítonas, normalmente nós nem estudamos mais uma vez, justamente porque nós sabemos que assim como nenhuma monossílaba átona vai receber acento, toda proparoxítona vai ser acentuada, não é isso? Então é importante ter essa noção antes de iniciar os estudos de acentuação gráfica. E é bom vocês saberem também que além dessas regras gerais que justificam a acentuação das monossílabas tônicas, das oxítonas e das paroxítonas, existem outras regras que também podem justificar a acentuação de uma palavra. Por exemplo, existe uma regra chamada regra do hiato, né? Que é aquela que justifica a acentuação de palavras como saída, como saúde, como baú, como saístes, né? Existe uma outra regra de acentuação particular
que é chamada regra do ditongo aberto oi, el e ei. Inclusive, eu já gravei um videozinho sobre esse assunto, né? Ao falar da palavra ideia e de outras palavras que perderam acento por essa regra aí, com a reforma ortográfica, eu disse que algumas palavras permanecem sendo acentuadas por essa regra particular, né? É o que acontece com os ois, né? Que tem esse oi aberto, o céu, que tem o el aberto, o papéis, que tem esse ei aberto. Então, essas palavras, por exemplo, são acentuadas por uma regra particular de acentuação gráfica, que é essa regra do tal ditongo aberto. Existe a regra do acento diferencial, né? A maioria desses casos foram abolidos pela reforma ortográfica, mas alguns casos foram mantidos. E ainda existe uma regra que a gente estudava antes para acentuar graficamente uma palavra, que era a regra do crer, de, ler, ver, né? Que a gente usava para as flexões dos verbos crer, dar, ler e ver. Eles creem, eles deem, eles leem, eles veem. Antes a gente tinha que acentuar o primeiro é desses verbos na terceira pessoa do plural. Hoje, com a reforma ortográfica, a gente não acentua mais, tá? Então, é só para que você entenda a importância de se estudar inicialmente a classificação da palavra de acordo com a tonicidade silábica, para depois estudar a acentuação gráfica pelas regras gerais, monossílabas tônicas, oxítonas e paroxítonas, e depois estudar essas regras particulares que também podem justificar a acentuação de uma palavra, como a regra do hiato, a regra de ditongo aberto e a regra do acento diferencial. E por que é tão importante conhecer todas essas regras? Porque a grande maioria dos enunciados coloca o seguinte comando para o candidato: marque a opção que todas as palavras são acentuadas pela mesma regra. Então não adianta você só saber se a palavra tem ou não acento. Você precisa também saber a regra de acentuação que justifica a acentuação daquele termo, para que você consiga achar a alternativa correta, beleza? Bom, é isso, eu só queria realmente passar uma orientação em relação ao que deve ser estudado nessa parte da matéria. Na próxima, eu trago mais dicas, falo sobre outros casos, né, de acentuação gráfica, e aí a gente vai discutindo essas orientações que são importantes para a gente ter um norte realmente no momento em que a gente decide estudar para um concurso, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês fiquem à vontade para me mandar, tá bom? Um beijo e até a próxima!